E aí, pessoal, para quem está no meio daquela maratona de estudos para o Enem, sentindo que o mundo está um caos, olha só, tem uma boa notícia. A filosofia já criou um kit de primeiros socorros perfeito para isso, e há mais de 2.000 anos. Bora mergulhar nas escolas helenísticas e descobrir como elas podem, de verdade, ajudar a gente a sobreviver. Já parou para pensar nisso? E se a filosofia não fosse só sobre umas perguntas super difíceis que parecem não ter resposta, mas um guia prático, uma ferramenta real para a gente lidar com ansiedade, com pressão, até com aquela galera meio sem noção? Pois é exatamente essa a proposta dessas escolas que a gente vai conhecer agora. Ok, vamos lá, começando do começo. Essas filosofias não surgiram assim, do nada, num dia de sol. Elas nasceram no meio de uma baita crise. Uma crise daquelas. Tenta imaginar que o seu mundo, tipo tudo que dava sentido para a vida, de repente desmorona. Foi mais ou menos o que rolou com os gregos depois das conquistas de Alexandre o Grande. A polis, a cidade-estado que era o centro de tudo, da vida social, da política, ela simplesmente perdeu a importância. A galera deixou de ser cidadão de Atenas ou de Esparta para virar súdito de um império gigante. E claro, isso gerou uma sensação de "e agora?", uma ansiedade geral. E é aí que a filosofia dá uma virada de chave genial. Em vez de ficar só naquelas grandes questões do universo, ela se volta para o indivíduo. A pergunta muda de o que é o cosmos para algo tipo, beleza, como é que eu posso ser feliz nesse mundo doido? A busca vira uma busca por paz interior, sabe? Por um porto seguro dentro da própria pessoa. E a nossa primeira estratégia de sobrevivência é talvez a mais radical de todas, a dos cínicos. O nome já dá uma pista da ideia. Olha que demais! O próprio Platão, que era um gigante da filosofia, descreveu Diógenes, o cínico mais famoso, como um Sócrates que enlouqueceu. Isso já dá uma ideia do nível do cara, né? Se o Sócrates já questionava tudo, o Diógenes levava isso ao extremo, vivendo de um jeito que chocava todo mundo na época. E aqui vai uma curiosidade super legal. A palavra cínico vem do grego kínikos, que significa semelhante a um cão. E a ideia era essa mesma: viver como um cachorro, com total simplicidade, sem vergonha nenhuma do corpo e sem se importar nem um pouco com a opinião alheia. Para eles, a felicidade vinha da virtude, e todo o resto, grana, fama, poder, era só distração. O lema deles era viver de acordo com a natureza, da forma mais autêntica possível. E o Diógenes, bom, ele levou isso tão a sério que a casa dele era literalmente um barril de vinho gigante abandonado na praça. É o minimalismo nível hard. Agora vamos para a nossa próxima escola, que tem uma pegada bem diferente. Se os cínicos buscavam a virtude na simplicidade radical, os epicuristas buscavam a paz de espírito através do prazer. Mas calma lá, não é esse tipo de prazer que talvez esteja passando pela cabeça de todo mundo. O Epicuro criou, uma receita para a felicidade, chamada tetrafarmacos, os 4 remédios para a alma. Primeiro, não tenha medo dos deuses. Eles até existem, mas olha, estão lá no mundo deles, super de boa, sem se meter com a gente. Segundo, não temer a morte. A lógica é simples. Enquanto a gente existe, a morte não está aqui. Quando ela chega, a gente não existe mais. Então, para que se preocupar? Terceiro, o prazer de verdade é fácil de alcançar. Não é sobre luxo, é sobre não ter dor e perturbação, a famosa ataraxia. E por último, a dor é suportável. Ou ela passa rápido, ou a gente aguenta. É um guia prático para tirar as maiores fontes de ansiedade da vida. Agora chegamos numa filosofia que virou quase uma coach de vida hoje em dia, o estoicismo. E aquele ditado popular, aceita que dói menos, nossa, resume perfeitamente a ideia central deles. O pulo do gato aqui é entender a diferença entre o que a gente controla e o que a gente não controla. O tema da redação do Enem não dá para controlar, mas o plano de estudos super dá. Se vai chover no dia da prova, zero controle, mas a calma e o foco totalmente no controle. Os estoicos dizem, a nossa energia deve ser gasta só com o que a gente pode controlar. O resto, a gente aceita. Essa é a chave para a serenidade. E isso tudo tem a ver com a ideia do logos, que seria a razão universal que governa tudo. Para um estoico, ser feliz é entender que a gente é uma pecinha de um todo maior e super organizado. É fazer o nosso papel nesse grande esquema do universo com virtude e aceitação, sem ficar de mimimi. E, por último, vamos ver a estratégia para aqueles momentos em que a gente simplesmente não sabe o que pensar ou o que fazer. Então, bem-vindos ao ceticismo. A principal ferramenta dos céticos é a epoquê,
que significa suspensão do juízo. A lógica é a seguinte: se não dá para provar que uma coisa é a verdade absoluta, por que gastar energia defendendo aquilo com unhas e dentes? A atitude mais inteligente é simplesmente suspender o julgamento, é admitir um não sei. E o resultado disso é genial. Paz de espírito, a tal da ataraxia de novo. Pensa bem, quanto estresse a gente não evita quando decide não entrar naquela briga de internet sem fim sobre política, futebol ou sei lá o quê. Pois é, os céticos descobriram isso há séculos. Ao suspender o julgamento, a alma se livra daquela ansiedade de ter que estar certo o tempo todo. Certo. Então, agora que a gente já conheceu as 4 principais estratégias, tá na hora de cada um montar o próprio kit de sobrevivência filosófica. Tanto para o Enem quanto para a vida, né? Então, vamos resumir. O cinismo busca a felicidade pela virtude, mandando embora tudo que é supérfluo. O epicurismo quer a paz de espírito, a ataraxia, através de prazeres simples e da ausência de dor. O estoicismo ensina a gente a viver em harmonia com a razão, focando no que podemos controlar. E o ceticismo também busca a tranquilidade, mas pela suspensão do julgamento. São 4 caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar: uma vida boa. Então fica a grande questão. Qual ou quais dessas ferramentas vão para a mochila de sobrevivência? Talvez um pouco de estoicismo, para aceitar aquela nota de corte, um toque de epicurismo, para relaxar depois de um simulado pesado, ou quem sabe a atitude cética, para não pirar com as fake news por aí. A escolha de cada um. É só usar com sabedoria. E bons estudos!